Bom, graças a Deus a plataforma lá do acesso ao livro de vocês voltou a funcionar, então vamos lá com multiplicação com reagrupamento, até porque tem várias folhas no kit dessa semana sobre multiplicação com reagrupamento, mas antes vocês têm que ver esse conteúdo aqui, tá? Página 59 do livro de matemática, troca de ideias. Maria mora em um sítio com a família. Ela ajuda o pai a cuidar dessa plantação de repolho. Aqui em cima nós temos a Maria, nós temos alguns animais, né, que vivem na fazenda, no sítio. E abaixo nós temos o quê? A plantação de repolho do pai dela, né? Podemos calcular a quantidade de pés de repolho de várias maneiras. Acompanhe. Por meio de uma adição de parcelas iguais. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na primeira fileira aqui nós temos 14. Aí você pode somar 14, mais 14, mais 14, mais 14, mais 14, mais 14, que é igual a 84 pés de repolho. Certo? Então, usando o material dourado, que está representado aqui, ó, no livro de vocês, na página seguinte, vocês vão ter uma noção também de outra maneira de efetuar a multiplicação. Usando o material dourado. Prestem atenção no material dourado aqui do livro. Nós temos 14 pés de repolho por fileira. Então, nós temos um quadrinho de 10, que corresponde a uma dezena, e mais 4 unidades. Então, são 6 fileiras de pés de repolho, com uma dezena e 4 unidades em cada. Se eu tenho aqui uma dezena 10 mais 4 unidades, então aqui eu tenho 14, 14, 14, 14, 14, 14. Juntando a quantidade de pés de repolho, nós temos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E nós trocamos 20 unidades, que é essas aqui, ó, por 2 dezenas. E temos aqui ao ladinho 4 unidades. Tá, beleza. Então, nós trocamos 2 dezenas por 20 unidades, certo? E aí, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas mais 4 unidades. Lembrando que nós temos o que aqui? 20 dezenas. Que no caso seria 20 unidades, quer dizer, desculpa, que no caso seria 2 dezenas. Aqui, então, nós temos 8 dezenas. Se é 8 dezenas, eu vou multiplicar 8 vezes 10 e somar mais as 4 unidades aqui, que é igual 8 mais 4, 84. Então, vamos lá. Por meio do algoritmo da multiplicação, no quadro de valores, nós temos unidade de dezena. Aqui eu coloquei a quantidade de pés de repolho, 14, vezes a quantidade de fileiras que eu tenho na página anterior. Nessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu fiz aqui, então? Fiz a minha multiplicação, 14 vezes o 6. Aqui, é a mesma coisa, pessoal, se nós estivéssemos fazendo uma conta de adição ou uma conta de subtração com reagrupamento. 6 vezes o 4, 24. O 4 vai ficar aqui e o 2 vai subir. Eu não posso esquecer desse 2 aqui, ó. 6 vezes 1 é 6, mais o 2 que está aqui, 8. Então, daria o quê? Dará 84, que é o total dos pés de repolho que eu tenho aqui. Ou seja, eu vou multiplicar as unidades, que vai dar 6 vezes 4, vai dar 24 unidades. As 24 unidades é igual ao quê? A 2 dezenas mais 4 unidades, que seria, no caso, isso aqui, ó. 2 dezenas mais essas 4 unidades aqui. E aí, nós temos o resultado total dos pés de repolho. Embaixo, nós podemos fazer assim também. 14 vezes o 6
eu vou multiplicar 6 vezes uma dezena, que é igual a 6 dezenas, que vai corresponder o quê? A 60. Aí eu vou somar 6 dezenas mais 2 dezenas, que é igual a 8 dezenas. O resultado vai dar o mesmo, tá? Agora, só um minutinho. Aqui tem várias explicações. Eu vou explicar, mas na verdade vocês não vão fazer no caderno. Vocês vão passar automaticamente para... Ou no caderno, não, no livro. Vocês vão passar para as folhas já que eu enviei para casa. Aqui, observe o nome dos termos de uma multiplicação. Fator, fator, produto. Fator é o multiplicando. O 6, no caso, é outro fator que é o multiplicador. E o produto nada mais é que o resto, o resultado, tá? Podemos também resolver essa multiplicação pela decomposição de um dos fatores. Observe. Como 14 é igual a... Se eu for decompor, vocês já viram isso? 14, eu vou colocar 10 mais 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma dezena, mais 4 unidades. E 6 colunas. Então, 6 vezes o 10 é igual a 60. 6 vezes o 4 é igual a 24. 60 mais o 24 é igual a 84. Portanto, vai dar o mesmo resultado de 84 pés de repolho. Agora, aqui já entra as atividades que foram para casa nas folhas xerocadas. É por isso que eu falo que é fundamental saber a multiplicação. Se você não souber a tabuada, você não vai saber fazer multiplicação nunca. E multiplicação é a base de tudo na nossa vida. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 15 vezes o 5. Eu sei que 5 vezes 5 é 25. Eu não posso colocar o 25 aqui. O 5 vai ficar aqui e o 2 ele vai subir. 5 vezes o 1 é 5. Mais esse 2 aqui é 7, que é igual a 75. Vamos para a próxima. 47 vezes o 2. 2 vezes o 7 é 14. Eu não posso colocar o 14 aqui. O 4 fica e o 1 sobe. 2 vezes o 4 é 8. Mais 1, 9. O 9 fica aqui. Mesma coisa aqui. 3 vezes 7 é 21. Eu não posso colocar o 21 aqui. O 1 fica e o 2 sobe. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 mais 2, 8. É igual a 81. Então, se você souber a tabuada, você faz sem nenhum problema. Por quê? Porque é a mesma coisa de uma adição de agrupamento. Você vai multiplicar, deixar um aqui, subir o outro e somar. Você não pode esquecer de somar o que você sobe aqui, ó. Na feira da cidade, o pai de Maria vende os produtos que produz. Na última feira, ele levou 5 caixas com 28 berinjelas em cada uma. Quantas berinjelas o pai de Maria levou para vender na feira? Vamos determinar de maneiras diferentes quantas berinjelas o pai de Maria levou para vender na feira. Por meio da adição por parcelas iguais, que é a mesma coisa do repolho. Se eu sei que ele levou 5 caixas, eu vou colocar 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28 5 vezes, que vai dar 140. Por meio do material dourado, agora, usando o material dourado, nós temos 28 berinjelas. Cada material dourado desse aqui representa uma dezena. Então, aqui eu tenho 10 mais 10, 20, mais 8 unidades, que 20 mais 8 é igual a 28. São caixas com 28 berinjelas em cada uma. Então, vai ficar assim, ó. 2 barrinhas de 10, que significa uma dezena, 10 mais 10, 20, e 8 unidades. Quantas vezes? 5. E aqui nós temos a mesma coisa que houve lá atrás. Juntando a quantidade de berinjela, nós temos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas, que equivale a uma centena.
Por que que vale uma centena? Porque se eu multiplicar esses 10 vezes 10 aqui, vai dar uma centena. Então, aqui eu tenho, representando em unidades, 10 dezenas e 40 unidades aqui, ó, nesse quadro aqui, que é igual a uma centena mais 4 dezenas. Portanto, 100 mais 40 é igual a 140. Aí, por meio da multiplicação, vocês vão fazer a mesma coisa. 5 vezes 8, 40, o 0 fica e o 4 sobe. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, que daria aqui. Só que aqui eles fizeram de maneira diferente. Eles multiplicaram primeiro as unidades. 5 vezes 8, que é igual a 40 unidades. 40 unidades é igual ao quê? A 4 dezenas. A mesma coisa eles fizeram embaixo, usando o quadro de valor, e já resolveu a continha. Ou seja, eles multiplicaram as dezenas duas vezes, que é igual a 10. Eles pegaram 10 dezenas e somaram mais 4 dezenas, que deu 14 dezenas. E eles pegaram as 14 dezenas e transformou em uma centena mais 4 dezenas. Bom, essa explicação aqui, todinha, é referente às atividades que foram para casa essa semana, tá? Página 63. Vamos pela decomposição dos fatores. Precisamos resolver a multiplicação 28 vezes 5. Ponto. Como? 28 é igual a, primeira coisa, decompôs o 28. 20 mais 8. Nós temos, então, 20 vezes o 5. Tia, por que 20? Porque decompôs, separou o 28. 20 mais 8. 20 vezes o 5, que é igual a 100. 8 vezes o 5, que é igual a 40. Vou ter o mesmo resultado. 100 mais 40 é igual a 140. Portanto, o pai de Maria levou 140 berinjelas para vender na feira. Acompanhe a seguir a resolução de outras multiplicações por meio do algoritmo. Aqui já é tudo multiplicação com reagrupamento, ou seja, com reserva. 6 vezes o 5 não é 30? O 0 fica e o 3 sobe. 6 vezes 4, 24. 24 eu vou somar mais 3, que vai dar igual a 27. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 27 aqui, porque eu não tenho a centena aqui, então não tem necessidade. Eu não subi o 2, eu vou descer o 2. Então, só para recapitular. 6 vezes o 5, 30. O 0 fica e o 3 sobe. 6 vezes o 4, 24 mais 3, 27. O 7 fica e o 2 sobe. O que eu faço com 2 aqui? A mesma coisa que tivesse um 0 aqui, eu desço 2. Então, vai ficar 270, a mesma coisa, entendeu? Não tem número nenhum aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 6 vezes o 2? Nunca. Eu vou simplesmente descer o 2 e colocar o resultado aí, 270. Então, 45 vezes 6, 270. Aí, nós temos 17 vezes o 9. 9 vezes o 7, 63. O 3 fica e o 6 sobe. 9 vezes 1, 9, mais 6, 15. Eu vou colocar o 15 aqui de uma vez? Não, eu vou deixar o 5 aqui e vou subir o 1. O que eu vou fazer com 1, sendo que não tem nada para multiplicar aqui? Vou descer o 1 e vai ficar 153. A mesma coisa com 87 vezes 2. Aí aqui explica que o pai de Maria vendeu 142 quilos de tomates para no supermercado pelo preço de R$4. O quilograma, ou seja, o quilo, R$4. Quantos reais ele arrecadou com a venda? Vamos calcular de duas maneiras diferentes quantos reais o pai de Maria arrecadou com a venda dos tomates. Por meio do algoritmo da multiplicação, que nós temos o quadro de valores, centena, dezena e unidade. Aqui ele colocou 142 vezes o quê? R$4, que é o quilo do tomate, e fez 4 vezes 2 unidades, 8 unidades. 4 vezes 4 dezenas, 16 dezenas. 16 dezenas, que é igual a uma centena mais 6 dezenas. Aqui, ele fez a mesma coisa embaixo. Só um minutinho. Aí, ele pegou o quadro de valores, centena, dezena, unidade, 142 vezes 4. Aqui, ele multiplicou o 4 vezes uma centena, que é igual a 4 centenas.
4 centenas mais uma centena é igual a 5 centenas. Então, vamos lá. 2 vezes o 4, 8. 4 vezes o 4, 16. O 6 fica e 1 sobe. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. O 5 fica aqui. Deu 568. Por meio da decomposição de um dos fatores, precisamos resolver a multiplicação 142 vezes 4. Como que eu vou fazer? Vou decompor 142. 142 decomposto, ele fica 100 mais 40 mais 2. Aí nós temos 4 vezes o 100, que é igual a 400. Nós temos 4 vezes o 40, que é igual a 160. Nós temos o 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, 400 mais 160 mais 8 vai dar o resultado de 568. Então, o pai de Maria arrecadou R$ 568 com a venda dos tomates. Acompanhe a resolução de outras multiplicações por meio do algoritmo. Aqui vai ser a mesma coisa. 2 vezes 5, 10, o 0 fica e 1 sobe. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, o 3 fica e 1 sobe. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, eu coloco o 5 aqui. Não posso esquecer nunca de subir e somar, certo? 5 vezes 7, 35, o 5 fica e o 3 sobe. 5 vezes 1, 5, mais o 3, 8. 5 vezes 1, 5, eu desço 5 porque não subi nada aqui. 6 vezes o 5, 30, o 0 fica e o 3 sobe. 6 vezes o 2, 12, mais 3, 15, o 5 fica e 1 sobe. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. A mãe de Maria levou 3 caixas com 104 potes de geleia de frutas, em cada uma para vender na feira. Quantos potes de geleia ao todo ela levou para a feira? E aqui vocês vão observar como ela resolveu o problema de 2 maneiras diferentes. A mesma coisa no quadro de valores, 104 vezes 3. O que ela fez primeiro? Multiplicou as unidades. 3 vezes 4 é igual a 12 unidades. Pegou as dezenas, 12 unidades, que é igual a uma dezena mais 2 unidades, que dá o quê? 12. Aqui, 104 vezes 3. Ela multiplicou 3 vezes o zero de dezena, que eu não tenho dezena aqui, que é igual a 0 dezena. Uma dezena mais 0 dezena é igual ao quê? A uma dezena. 3 vezes uma centena é igual a 3 centenas. Vocês não vão fazer essas atividades agora. Então, a explicação de matemática vai ser da página 59 a 64, certo? E vocês vão fazer a folha que foi para casa dessa semana de multiplicação com reserva. Está no kit, vou mostrar para vocês daqui a pouco.